Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, agora a gente vai começar a deixar os problemas um pouquinho mais complicados, certo? Um pouquinho mais próximos à realidade. No vídeo passado a gente aprendeu um pouco mais sobre como decompor vetores e sobre o plano inclinado. Hoje a gente vai aprender sobre uma força que impede que você escorregue, vamos dizer assim, que você consiga andar e que atrapalha todo o movimento. Você já sabe que força que é? Se você não sabe e quer saber, seja bem-vindo a mais um vídeo do MH Ciência. Roda a vinheta. Então, pessoal, aqui é MH, eu sou MPF e no vídeo de hoje vamos aprender um pouco mais sobre a força de atrito. E o que seria a força de atrito? A força de atrito é a força presente em todas as superfícies que não são perfeitamente lisas, como todas as superfícies da vida real, por exemplo, e que de certa forma ajuda a nossa sobrevivência e permite que as coisas se equilibrem, vamos dizer assim. Lembra quando eu falei nos exercícios que se um corpo tivesse sobre a superfície, independente do peso dele, se tivesse 1 tonelada, e se eu soltasse um corpo preso a ele, pesando 500 gramas, esse corpo fatalmente iria andar? Então, não é bem assim na vida real, não é mesmo? Isso porque existe uma força chamada força de atrito. E no vídeo de hoje vamos aprender um pouco mais sobre essa força. Então vamos lá. Essa força é uma daquelas forças que você não tem uma fórmula definida e que você precisa realizar contas para chegar até ela? Não. Essa força, por incrível que pareça, ela te ajuda. Ela tem uma fórmula definida. Quer dizer, mais ou menos. Por quê? Porque a fórmula da força de atrito é: força de atrito é igual a μ vezes n, onde esse μ é o coeficiente de atrito cinético ou estático e n é a normal. Então, ou seja, a gente precisa descobrir qual é o valor da normal para calcular a força de atrito. Então, de certa forma, a gente precisa mesmo realizar todas aquelas contas para no final a gente encontrar a força de atrito. Para entender um pouco melhor disso, vamos fazer um exercício. Então vamos lá, pessoal. Para o exercício temos um plano com um bloco em cima, uma certa força F constante puxando o corpo. Ele nos dá que a massa do bloco é de 0,5 kg, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e o coeficiente de atrito é de 0,3. No exercício ele quer saber qual que é a força de atrito, certo? Então beleza, vamos lá. Como a gente já sabe, força de atrito é igual a μ vezes n, onde μ é o coeficiente de atrito dado no exercício e n é a força normal. E como a gente vai encontrar a força normal? Fazendo o equacionamento de equações, onde n é igual a p, certo? O que é esse n? É normal, e esse p, o peso. Então a gente pode substituir aqui. N é igual a massa vezes g, certo? Perfeito. Substituindo aqui, temos que a nossa força de atrito é igual a μ 0,3 vezes a massa 0,5 vezes a normal, que é vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a nossa força de atrito vai ser igual a 1,5 newtons. Perfeito? Então, pessoal, como você pode ver, a força de atrito é bem semelhante às outras forças, agindo conforme todas as forças que a gente falou. Ela é um vetor, ela possui direção, módulo e sentido. E geralmente, essa força de atrito está contra o sentido do movimento. Mas por que geralmente? Eu vou te explicar. Então vamos lá. Agora a gente vai parar para analisar o movimento. Vamos imaginar que esse aqui é o nosso pé enquanto a gente está andando, certo? Se a gente quiser ir para cá, a gente tem que forçar o chão para onde? Para cá, certo? Tem que realizar uma certa força aqui. Se a gente está fazendo essa força aqui para cá, então, como a força de atrito é sempre contrária ao movimento,
Então, logo a força de atrito está para cá, certo? Então, a força de atrito está para cá e o nosso movimento está para cá. Então, a força de atrito está no mesmo sentido, na mesma direção do que o movimento. Então, este aqui é o único caso em que a força de atrito está no mesmo sentido do que o nosso movimento. Então, pessoal, como a gente pode ver, a força de atrito, ela geralmente está na contrária direção do movimento, menos quando a gente está andando, certo? Porque a gente precisa dela para empurrar o nosso pé para... A gente empurra o chão para trás, fazendo que o nosso corpo vá para frente. Então, tecnicamente, a gente está realizando a força de atrito para frente e a gente está se locomovendo para frente. Mas na maioria dos casos, como a gente está trabalhando sempre com blocos, essas coisas, então a força de atrito sempre vai ser contrária ao movimento. Mas lembra que eu falei que aquele coeficiente de atrito podia ser tanto cinético quanto estático? Então, você já reparou que quando vamos empurrar, por exemplo, uma geladeira, é muito mais difícil iniciar o movimento do que continuar deslizando ela? Isso por causa do coeficiente de atrito entre a geladeira e o chão. Quando você está com ela parada, a força de atrito é estático, ou seja, parada. Então, ela vai ter um valor superior à força de atrito cinético, que é quando a gente já está realizando o movimento com ela. Para entender um pouco melhor disso, vamos fazer um exercício envolvendo dois momentos. Na primeira a gente faz na primeira a gente vai ter um corpo em movimento e na segunda o corpo estático. A gente vai comparar a força. No primeiro momento o corpo está parado, então vai ser a força de atrito estático, e no segundo momento a força vai ser cinética, porque ele já vai estar em movimento. Então vamos lá. Nesse exercício, como eu estava falando da geladeira empurrando, então no primeiro momento vamos aplicar uma força de 50 newtons e no segundo momento vamos aplicar a força de 100 newtons. Vamos dar os dois movimentos. A gente vai responder assim: a geladeira vai estar em movimento, aplicando essa força constante. Se não, a gente vai acabar aqui, falando que ela vai continuar parada. Se sim, a gente vai calcular qual que será a aceleração da geladeira, certo? Então vamos lá. Como eu estava falando, a gente precisa romper a estática, certo? Ou seja, a gente precisa fazer o movimento. Então, ele passou dois coeficientes de atritos. O coeficiente de atrito cinético e o coeficiente de atrito estático. Então, se ela está parada, a gente primeiro precisa fazer o quê? A gente primeiro precisa ver se ela vai quebrar essa estática, certo? Então vamos lá. Vamos no primeiro caso com a força de 50 newtons. Vamos lá. Força é igual à força de atrito. Se isso for verdade, ela não vai estar em movimento. Se F for maior que a força de atrito, ela vai estar em movimento com aceleração. Mas se F for menor que a força de atrito, então ela vai estar parada, porque a força de atrito não realiza o movimento, ou seja, a gente não vai, por exemplo, se a força de atrito for, lembra que eu falei que ela tem um teto? Então, ela não está sempre nesse teto, porque senão, se você estivesse realizando uma força, ela voltaria para trás, por exemplo, se eu estivesse puxando. Então, como isso não é o caso, então ela vai ter um valor proporcional, ou seja, se a força for igual a ela, se ela for maior, vai romper a estática. Se ela for menor, ela vai continuar parada. Então vamos lá. Vamos descobrir qual que vai ser a força de atrito, o teto da força de atrito, certo? Então vamos lá. Força de atrito é Mi vezes a normal, certo? Nesse caso, como a gente está estudando ela parada, vai ser o Mi estático, certo? Como aqui a normal é igual ao peso, então aqui também vai ser igual ao peso. Portanto, o limite da força de atrito vai ser igual a Mi estático, que é 0,6, vezes a normal, que é igual ao peso, que o peso é igual ao quê? M vezes G. M é 100 kg. A força de gravidade, a aceleração de gravidade, 10 metros por segundo. Ou seja, que é igual, então, 0,6 vezes 100 vezes 10 dá 60
newtons. Vamos lá. 60 newtons, certo? Vamos lá. A força 1 é superior a 60 newtons? Não, não é superior. Portanto, aqui ela vai estar parada. Beleza. A força 2 é superior a 60 newtons? Ela é superior a 60 newtons. Então, vamos ver qual vai ser a aceleração do corpo, então, já que vamos conseguir romper a barreira da estática. Então, vamos lá. Então, a gente já sabe que ela vai estar em movimento, certo? Então, agora a gente vai começar a usar o atrito dinâmico, o atrito cinético, certo? Então, vamos lá. Então, vamos ter que, como a gente já sabe que ela está em movimento, F vai ser maior que Φ, certo? F menos Φ é igual a massa vezes quem? A aceleração. Perfeito? Quanto que é a força F? 100 newtons. Menos força de atrito. Força de atrito vai ser 0,3 vezes a massa, 100, vezes a gravidade, 10. Vai ser igual a massa, que é 100, vezes a aceleração. Portanto, 100 menos 30 dividido por 100 vai ser 0,3 metros por segundo ao quadrado. Então, como vocês puderam ver, a força de atrito cinético é inferior à força de atrito estático, porque conseguimos quebrar essa força estática, ou seja, ela está mais fácil de ser empurrada. Então aqui, nesse exercício, a gente viu que a gente precisa de uma força superior à força limite da força de atrito para poder romper, e quando conseguimos isso, ela facilita o movimento, diminuindo a força de atrito, portanto a gente consegue empurrar ela com uma aceleração constante. E se você reparou, a força de atrito estático, ela nem sempre é constante, ou seja, ela tem um limite, ou seja, ela pode valer tanto zero quanto esse limite. Então, ela varia nessa escala até chegar ao limite dela. Então, ela não tem um valor definido, contrário da força cinética, porque ela sempre vai ser constante conforme esteja em movimento. Então, pessoal, no vídeo de hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo e também divulga para os seus amigos. E mais importante, não esqueça de se inscrever no canal. Aqui é MH, o seu MPF, e até a próxima.